Para além disso, tem amor, mas tem todo o resto que precisa acontecer? Dá para ter? Ou, infelizmente, tudo já foi tentado e não dá mais? Então, são pontos importantes que uma simples comédia bobinha, pode fazer você pensar. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Emira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar do filme Apaixonada, um filme brasileiro que está na Netflix. Contextualizando rápido, o filme fala sobre a Giovanna Antonelli, que obviamente eu esqueci o nome dela no filme. Ela está se separando do marido e ela está tentando se reconhecer, né? Entender quem ela é, sem ter que agradar ninguém, sem ter que depender de ninguém. Então, basicamente, essa é a ideia do filme. E aí a gente tirou alguns pontos para falar sobre isso. E o primeiro ponto que a gente ia falar é uma cena linda que tem da Giovanna Antonelli com o pai, que é o Jonas Bloch. Eles estão dançando, né? Ela começa a cena falando com o pai que ela gostaria de viver a vida como ele vive, né? De amar a vida como ele ama. E aí ele vai narrando para ela como que ele faz para amar a vida. Então, como era maravilhoso aquele momento em que eles estão dançando, e que o cabelo dela tá assim, e que o barulho é assado. E essa cena, tão linda, é uma cena que fala de mindfulness, né? Minha filha, presta atenção, nesse momento, agora. Eu e você, com o trem, essa linda casa onde você mora, nós dois dançando juntos. Eu tô com você aqui nesse momento, sentindo tudo que tá acontecendo aqui e agora. Isso é a vida. Então ele mostra que ele consegue aproveitar a vida porque ele está presente, ele está consciente do que está acontecendo. E ele termina falando que ele consegue aproveitar a vida mesmo sentindo saudade da mãe dela, que foi o grande amor da vida dele. Ou seja, mesmo com essas emoções não tão agradáveis, né, da saudade, da tristeza pela perda dela, ele consegue reconhecer isso, abraçar as próprias emoções e continuar vivendo, e continuar aproveitando cada momento que a vida traz para ele, não no sentido de euforia, mas de contemplação, né, de aceitar a vida, de aceitar os próprios sentimentos e de contemplar aquilo que está acontecendo. Nada mais mindfulness do que essa cena. Com certeza. E aí, não preciso falar mais nada, né? Já resumiu aí muito bem, já está muito explicado o que é mindfulness. Vamos passar para o próximo ponto. O segundo ponto, então, é justamente dessa redescoberta, né, de quem é a Giovanna Antonelli, personagem. E ela está conversando com a amiga dela, que eu não lembro o nome nem da atriz, nem da personagem. Ela está conversando com a amiga dela e está falando como que ela tem medo das pessoas não gostarem dela por quem ela é, justamente porque ela nunca teve chance de ser ela mesma, né? Então, ela está sempre buscando ser perfeita, ela está sempre buscando agradar os outros. Então, e a amiga dela fala que ela precisa parar com isso, né? Que ela não tem que ser perfeita, que ela já é gostável do jeito que ela é. Eu tenho muito medo de ser quem eu sou e ninguém gostar de mim por causa disso. Beatriz, não gosto quando você fala assim. Você é uma mulher incrível. Eu já te disse isso tantas vezes. Eu não consigo entender como você não vê isso. Além do mais, se é alguém que a gente não é, não dá certo. A partir disso, dessa necessidade, né, de ser perfeita, dessa busca de ser querida, de ser amada e tudo mais, ela acaba ficando mais vulnerável. E ela acaba também se impedindo de fazer muitas coisas. Então, tem até uma outra cena em que ela está conversando com um rapaz que ela conhece, e ele faz escalada, e ela fala, a escalada não é para mim. E ele disse, mas quem falou? E ela, eu mesmo. Então, em muitos momentos, né, quando a gente está nessa busca pela perfeição, por agradar os outros, a gente muitas vezes se convence de que a gente não é capaz de fazer as coisas, de que a gente não é bom em alguma coisa, ou qualquer coisa nesse sentido, justamente porque a gente tem medo de não ir bem naquilo, de não ser bom o suficiente, de não agradar, das pessoas que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. Então, isso complica. E a vulnerabilidade, ela aparece por quê? Porque se eu não me acho boa o suficiente e eu quero estar o tempo todo sendo o que os outros esperam que eu seja, eu começo a ter que adaptar o meu comportamento o tempo todo e isso é inviável. Eu não posso ser alguém que eu não sou 100% do tempo. Eu preciso poder ser eu mesma. Então, se eu vou para casa, eu sou do jeito que a minha mãe quer. Eu vou para a escola, eu sou do jeito que meus colegas querem. Eu vou para o trabalho, meu chefe quer.
quem sou eu, então, nisso tudo? Realmente fica difícil, chega uma hora que a gente fica confusa, né? Chega Exatamente. uma hora que a gente já não sabe mais para onde ir nem o que fazer. O que eu gosto? Que é o que exatamente ela não sabe ali durante o filme, né? Exato. E um outro ponto que está conectado a esse, mas que aparece logo no começo do filme, que é quando ela está se separando, o marido está dizendo que vai embora e tal, ela diz que quer ficar com ele e ele diz assim, não, você precisa de mim. E essa ideia, né, das pessoas, é muito fácil a gente confundir gostar de alguém e precisar de alguém, ou achar que precisa de alguém para manter uma relação. Ou estar acostumado, né? Ou estar acostumado com aquela relação e achar que sem aquela relação você não consegue sobreviver, não vai conseguir se virar na vida. Então, isso é um ponto importante que requer reflexão e, obviamente, requer sair do automático, porque se você só vai tocando a vida, você não para pensar sobre isso, você não para analisar a sua relação, você não para pensar como que você pode fazê-la melhorar, ou se já não tem mais como fazer melhorar, e talvez um rompimento seja o melhor mesmo acontecer. E um outro ponto, para além do precisar ou não precisar, também é entender que não é só o amor que garante a saúde de uma relação. Mas eu não sei onde foi parar aquela mulher porque eu me apaixonei. Tentei, Bia. Tentei me aproximar. Tentei te ajudar. Eu não preciso de ajuda. Estou ótima. Estou ótima. E ninguém é feliz o tempo todo. Não dá para ser feliz o tempo todo. Tô fazendo isso por nós. A gente merece ser feliz. As pessoas podem se amar e ainda assim não funcionarem juntas, não terem uma relação saudável. Porque envolve várias outras coisas, envolve parceria, envolve companheirismo, envolve troca, envolve entender os limites um do outro, envolve engajamento. Então, tem pessoas que se amam, mas não se engajam em fazer uma relação bacana. Então, quando a gente está pensando numa relação amorosa, a gente primeiro tem que parar para refletir, por que eu estou aqui, né? Será que tem amor, tem costume, tem necessidade financeira, necessidade de segurança psicológica, e para além disso, tem amor, mas tem todo o resto que precisa acontecer? Dá para ter? Ou infelizmente tudo já foi tentado e não dá mais? Então são pontos importantes que uma simples comédia bobinha, pode fazer você pensar. Tá vendo? A gente já tá ficando boa nisso, hein? Pode concordar, se você concorda, dá um like. Além disso, comenta aqui se tem mais alguma coisa que você tenha visto no filme que você gostou. Compartilhe o vídeo com outras pessoas, isso ajuda a gente a aumentar o nosso canal e a gente conseguir fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, porque todo mundo vê filme, todo mundo vê série, e quando você vê isso sem entender como essas produções podem afetar, isso é um pouco perigoso, porque a gente vai consumindo conteúdo, vai criando regras na nossa cabeça que não são muito bacanas. Então, se você puder ajudar a nossa mensagem a chegar a outras pessoas, vai ser ótimo. Se você tem alguma coisa para acrescentar, não esquece de deixar aqui pra gente. Até a próxima. Até!